Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Academy Entrevista. Hoje eu tô aqui com um artista incrível, ele é a primeira vez que ele tá aqui com a gente. Estamos com o Jovuk, ele é um dos nossos artistas aí indicado à nossa premiação esse ano, sendo o segundo com mais indicações esse ano. Então pessoal, vou deixar agora o Jovuk se apresentar. Jovuk, fica à vontade se você quiser se apresentar aí pro pessoal, falar mais um pouquinho de você pra gente conhecer. Show, prazer, sou Jovuk, um prazer estar aqui, muito obrigado aí pelo convite, gosto muito da iniciativa do perfil, acompanho muito vocês, então muito bacana. Bom, eu sou Jovuk, eu comecei minha carreira em 2022, acabei de lançar meu primeiro álbum Contraditório e tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre tudo aí. É isso, muito obrigado então, Jovuk, por ter aceitado participar aqui com a gente. Você é o terceiro artista que tá aqui participando com a gente desse quadro. A gente espera mais vezes que você apareça aqui também com a gente. E a gente queria falar um Com pouco, certeza. então, sobre esse álbum seu, né? Que eu conheci você recentemente também, né? Através quando eu criei o perfil. E acabei que eu virei um grande fã das músicas, sou viciado, escuto praticamente todo dia o álbum. Tá nas minhas playlists também. Ah, que bom, E eu, fico muito feliz. que bom. Eu queria saber, assim, pra gente começar, como que foi pra você? Surgiu a ideia desse álbum desde o começo, assim, a primeira música? Como que foi pra você a história desse álbum, criar esse álbum? Acho que o álbum começou e logo depois que eu saí de um relacionamento muito longo, né? Foram 5 anos praticamente casado, assim. E aí eu comecei a escrever sobre meio que numa tentativa de superar mesmo. Acho que a arte sempre esteve muito presente em mim e sempre me ajudou muito a passar por momentos da minha vida em que coisas estão acontecendo. E aí, como eu tava com aquele sentimento muito forte de quando você sai de um relacionamento longo, eu comecei a compor. Eu sempre tive vontade de fazer música, pra ser bem honesto, assim, sempre quis fazer música, mas eu tinha um pouco de trava, porque meu pai sempre foi muito músico, assim, né? Meu pai toca vários instrumentos, e aí eu tinha um pouco de problema de fazer uma coisa que meu pai gostasse muito, aquelas coisas meio de filho adolescente rebelde, assim. E eu ia mais para as afinidades da minha mãe, né? Minha mãe fazia teatro, então eu fiquei mais tempo no teatro, vivendo ali a arte dessa maneira. E aí depois, né, tinha saído de um relacionamento, tava morando sozinho, e aí, poxa, eu comecei a escrever muito. A princípio as ideias eram textos, poesias, poemas, e eu pensei, por que não fazer música, né? Eu já não sou mais aquele adolescente que não quer se parecer com ninguém. Então acho que não teria problema, comecei a compor. E as composições saíram desse processo de términos, inícios, de como eu lido com relacionamentos. Eu acho que foi muito necessário, assim, sabe, pro momento que eu tava passando e até de descoberta, né, porque eu acho que quando você sai de um relacionamento muito longo, você se autodescobre novamente, né, você começa a se conhecer novamente, quem você fora esse relacionamento, então acho que a ideia do álbum começou a vir desse período, assim, a primeira faixa que eu escrevi foi Te Alcançar, né, o single, e o primeiro single, e depois as outras vieram muito naturalmente, assim, a primeira que foi um pouquinho mais complicada, eu não me senti ainda muito seguro escrevendo, mas depois de lançar e depois de todo o processo ali da primeira faixa, tudo fluiu muito natural, assim. Me beijo no seu olhar, você me deixa ficar na noite sob o luar, sei que não vou te alcançar. E sobre composição, você sempre teve muita habilidade? Você teve bastante gente te ajudando? Como que foi? Eu gosto de compor sozinho, tá? Sendo bem sincero, eu gosto de escrever. O que eu gosto da parte participativa num processo de produção de uma faixa é trocar muita ideia com o produtor, ver o que dá pra gente melhorar em ritmos, sons, isso eu gosto bastante, mas pra escrever eu gosto de compor sozinho, sabe? Compor é algo muito importante pra mim, porque eu acho que é quando eu consigo colocar o que eu tô sentindo pra fora, e pra mim eu considero muito importante cantar o que faz sentido pra mim, aquilo que eu vivo, aquilo que eu me identifico, sabe? Eu não consigo, e eu percebi isso com o tempo, cantar sobre algo que não é a minha realidade, sabe? Então compor acaba sendo... Acho que a maior pira de tudo pra mim é compor, sabe? Eu gosto muito de escrever,
Gosto muito de me sentir confiante com o que eu escrevo e de sentir verdade no que eu escrevo, sabe? Então, acaba sendo a parte mais importante do processo pra mim. E geralmente o processo de composição é assim, sozinho, vem uma ideia, vem um som, vem um sentimento, acho que isso é o mais importante pra mim. Acho que durante o processo de composição desse álbum, o que eu mais queria é que essas faixas tivessem o meu sentimento, então que tivessem a minha verdade. Eu não digo de escrever faixas completamente melancólicas e completamente emotivas, não, mas eu acho que tudo passa uma atmosfera, tudo passa um sentimento e eu queria explorar muito isso nas composições do primeiro álbum. Sim. E pelo que eu tava acompanhando, né, antes de começar a entrevista, eu vi que toda a ideia, assim, da capa do álbum, eu achava que foi tirada em um estúdio, né, tudo. Eu vi que você pintou uma parede, tudo mais, para poder fazer a capa do álbum. E eu queria que você contasse um pouco sobre a parte visual do álbum, assim, para você, como que foi encaixar as músicas, as composições, todas as músicas, com a estética do álbum. O visual era algo muito importante pra mim, sabe? Eu acho que o visual consegue trazer toda uma atmosfera. Eu acho que a música ela não é só a música, sabe? A música por si só, se você olha só pra música, ela pode acabar sendo uma coisa pequena. Eu acho que a música ela passa tudo, né? A música é o sentimento, é o visual, é o cheiro, é a temperatura, é tudo. Então, acho que o visual era muito importante pra mim porque era uma maneira de tentar passar todos os sentimentos e toda a atmosfera daquelas faixas de uma forma visual para que o ouvinte conseguisse entender e ambientar ali a faixa, o álbum, né? A ideia foi muito massa, assim, eu queria muito trabalhar com azul, é a minha cor favorita e eu achei que era a cor que mais representava essas faixas. Sempre quando eu escuto uma música, eu penso muito numa cor atrelada àquela música e eu sempre pensei em muitas faixas do álbum Contraditório sendo mais em tons de azul. Eu levei pro meu fotógrafo as ideias que eu tinha, eu queria muito fundo azul, azul bem forte, aquele azul bem marcado. Levei as ideias também do que eu tinha pensado para figurino, né? Contrastar esse negócio do branco e do preto. E aí ele teve a ideia da gente fazer as fotos num galpão ao invés de fazer no estúdio, né? As fotos inicialmente seriam no estúdio, a gente ia atrás ali do fundo azul. Mas aí para deixar o negócio com mais verdade, mais autêntico, a gente foi para essa ideia do galpão. E aí foi muito massa, a gente foi pro galpão, era um galpão abandonado, então foi muito, muito legal, né? O galpão é do meu fotógrafo, né? Deixando bem claro, a gente não invadiu nenhuma propriedade, mas ele tem essa coisa bem rústica. A gente foi lá, pintou, coloquei a mão na massa mesmo, pintei a parede, foi um processo muito legal, acho que de conexão comigo também, sabe? E acho que foi muito simbólico isso para mim também. E aí a gente fez todo o material visual ali, né, nesse galpão. Acho que foi algo bem massa, porque eu acho que conseguiu passar bastante a identidade do álbum. A gente criou 2 cenários também, então se você olhar os visualizers que a gente fez para as faixas, em Utopia a gente tem um cenário que é com uma parede cheia de lambe-lambe, com alguns posters que ele fez meus, e a luz mais vermelha para contrastar com esse cenário utópico que a gente queria trazer também. E era muito importante que o álbum passasse uma sensação fria, uma sensação de inverno, porque a estação, né, o inverno, ele ia servir ali como pano de fundo para toda a narrativa do álbum, né? É um álbum que fala muito sobre o frio. Então a gente queria que o visual ficasse também remetendo a um dia mais frio, a uma coisa mais gelada também. Uma era, assim, bem construída, tem bastante clipe, né? Eu não lembro quantos clipes são ao todo no álbum, mas eu queria saber se você tem vontade de fazer mais clipes para este álbum ou pretende deixar para um próximo. A gente fez 3 clipes pro álbum, mas a gente fez 11 visuais, né? Todas as faixas têm visuais ali que estão no YouTube. Eu tenho muita vontade, sim, de fazer mais um clipe ou mais 2, assim, pro álbum. E quem sabe, olha, o ano que vem, né? Eu tenho falado bastante com o meu fotógrafo sobre isso. Acho que a gente tem uma sinergia muito boa, então eu quero continuar trabalhando com ele e fazer projetos visuais, né, com ele. E a gente tem falado sobre, então existe uma possibilidade, sim, de ter mais clipes. Mas, por enquanto, eu tô também curtindo, aproveitando os visuais ali, né? Os visualizers, porque eu acho que ficou um trabalho muito legal, ficou tudo muito bonito, então eu tô curtindo ali o material lançado. Mas sim, quero fazer mais clipes. O processo de gravação para você, tanto da composição, das faixas, ou o processo de gravação para você,
Foi tudo mesmo aí em Curitiba mesmo? Você teve que se deslocar para algum lugar? Como que foi o processo de gravação em si das faixas? Foi tudo rolou aqui em Curitiba, tá? Então, eu gravei o álbum basicamente em 2 estúdios. Um que foi no Clique, é um estúdio bem famoso daqui de Curitiba, que Carol Conká já gravou, Priscila, tem uns trabalhos bem legais no portfólio deles. E aí a outra metade do álbum eu gravei no Boom, que é um outro estúdio que tem aqui também. Todo o processo foi aqui. Basicamente eu trabalhei nesse álbum com 4 produtores. 4 produtores. A maior parte ali das faixas é concentrada no Joshua, que é o produtor que fez Te Alcançar e a maior parte das músicas do álbum. Pra intro eu trabalhei com outro produtor daqui, chamado Noise Toy. Ele é um produtor mais indo pro eletrônico, assim, e aí eu quis trabalhar com ele para dar essa atmosfera do álbum na intro que fosse um pouco diferente, que trouxesse um pouco mais de vida e até um pouco de algo mais experimental mesmo. Eu tinha ouvido os 2 álbuns dele, tinha gostado bastante, eu achei que ia funcionar bem pra intro. Pra interlude eu trabalhei com outros 2 produtores também daqui, o Vitor Secon, que também lança material, e o Beltrano, que também lança material. E aí foi basicamente 4 produtores no álbum. Joshua fez a maior parte ali das faixas, e o processo de gravação pra mim é um processo muito doido, sabe? Porque é algo muito legal, é algo que eu gosto de fazer, tá no estúdio, acho que tem toda a magia do estúdio, acho que é algo muito incrível. Porém, é algo que ataca bastante minha ansiedade, é complicado lidar, eu acho que é quando eu mais fico mais nervoso, assim, mais ansioso durante esse processo de estúdio. Eu fico muito preocupado em como a minha voz vai soar, como ficou a gravação, e aí dá aquela ansiedade de querer ouvir logo, e aquele medo de não fazer render as sessões de gravação. Então é um momento de muita tensão pra mim, sabe? Eu tentei ressignificar um pouco nessa última metade do álbum que eu gravei. Levei minha amiga, a gente tentou relaxar um pouco mais, mas geralmente estar no estúdio me deixa um pouco tenso, sabe? Porque eu sei que tem que fazer acontecer, tem que fazer rolar, e às vezes dá aquele medo de não soar como eu imaginei na minha cabeça. Então é um momento de tensão, assim, apesar de ser um momento muito gostoso também, depois que passa da saudade, mas enquanto eu tô vivendo aquilo eu fico meio nervoso. Pra você, assim, tem algum artista, seja brasileiro, americano, assim, internacional, que te inspira bastante, sabe? Que você bebe da fonte? Tem muitos, assim, é difícil falar isso, porque tem muitos. Eu acho que, assim, artista brasileiro que mais me inspira é o Jay Wacker. Ele é um cantor aí de pop dos anos 2000 que eu cresci ouvindo, e eu acho ele sensacional, gosto muito da atmosfera do som dele, sabe? Acho que ele consegue trazer essa coisa meio melancólica, ao mesmo tempo animada e ao mesmo tempo forte na música dele. Eu acho que eu me inspiro bastante nele, assim. Até que eu fui fazer um dos shows o primeiro show que eu fiz, eu até tinha colocado algumas músicas dele ali de cover no setlist. Então, o Jay Wacker, eu acho que como artista brasileiro é alguém que me inspira demais. Eu acho incrível a Rita Lee, sou obcecado por ela. Li a biografia dela e fiquei, tipo, muito fã, assim. E li antes dela falecer, assim, então eu fiquei obcecado, assim, pela carreira dela. E eu ouvia muito quando eu era adolescente, Cansei de Ser Sexy. Eu amava Cansei de Ser Sexy, então acho que eu também bebo um pouco dessa referência, sabe? Da gringa, bom, eu cresci ouvindo muito pop dos anos 2000 e cresci ouvindo muita coisa dos anos 80 também por conta dos meus pais, sabe? Então tem algumas bandas que eu acho que me inspiram bastante, assim, sabe? Em sonoridade, tipo Tears for Fears, eu sou apaixonado por eles. E aí vai indo mais pra essa pegada, assim, dos anos 80. Da atualidade, assim, eu gosto muito da Charli, né? Eu acho que ela tem um som muito bacana, principalmente dos trabalhos um pouquinho mais antigos, assim, o Number One Angel, o Pop 2, acho que são álbuns que eu gosto muito. E eu acho que é mais ou menos por aí as minhas referências. Eu gosto de misturar um pouco de tudo. Eu gosto muito de ouvir música pop, sabe? Mas eu gosto daquele pop que tem sentimento, assim. Eu gosto de sentir uma atmosfera na parada. Então, pra mim é importante que faça sentido. Se for bobo demais, eu acabo não me conectando tanto. E às vezes não é nem que precisa ser uma grande coisa, tá? Mas eu acho que tem que ter uma atmosfera, tem que ter um conceito, tem que ter algo, sabe, que te deixe com vontade de viver aquilo. Eu brinco e acho, assim, que a música pop ela tem um papel muito grande de inspirar as pessoas. Então precisa ser inspirador, sabe?
E eu acho que é isso, assim, musicalmente eu sou uma mistura dessas coisas, assim, gosto de um rockzinho, de um pop anos 80 também, aí mistura ali com algo nacional e aí vai criando o som. Queria perguntar pra você, tipo, do futuro, assim, pro seu álbum, pra sua carreira. O que você imagina? Tipo, você pretende criar fazer um deluxe do Contraditório, ou já pular pra um próximo álbum? O futuro, assim, tanto do álbum da sua carreira, o que você pensa, assim? Eu quero trabalhar bastante no álbum ainda, sabe? Acho que desde que eu lancei eu não tive muito tempo ainda de assimilar tudo e de fazer todas as coisas que eu quero fazer pro álbum, sabe? Então eu quero montar um show, quero fazer alguns shows aqui onde eu moro, né? Em Curitiba, quero fazer mais visuais, quero fazer mais coisas ainda pro álbum, tá? Então eu ainda quero trabalhar bastante nesse álbum, assim. Tá nos meus planos com certeza fazer mais clipe assim. Eu queria muito fazer um clipe pra Tô Pronto Pra Ser Sua Nova Obsessão. Gosto muito dessa faixa. Acho que ela tem um grande potencial também, assim. Então acho que pro futuro assim o que eu mais quero é investir mais na divulgação do meu álbum. Acho que ele ainda tem muita gente pra alcançar, sabe? Eu acredito muito no marketing, né? Eu sou publicitário de formação, né? Então a parte do marketing é muito importante pra mim. E meu objetivo é trabalhar a divulgação desse álbum aí nos próximos meses. Então, trazer mais gente, fazer mais pessoas se conectarem com essas faixas. Sim. E montar o show, né? Quero muito montar um show, poder ter esse material também para divulgar ali nas redes sociais. Acho que é algo bem bacana. Em paralelo, eu sigo escrevendo. Acho que eu diminui bastante o ritmo, assim, de compor. É muito complicado, porque quando a gente tá feliz é mais difícil de escrever, né? Quando você tá vivendo coisas boas é um pouco mais complicado. Mas eu tenho escrito algumas coisas, sim. Acho que agora indo para uma vertente de um próximo projeto, eu quero muito lançar um EP, que talvez não seja um álbum que vem depois, sabe? Quero lançar um EP e explorar o meu lado um pouco mais alternativo, explorar um lado um pouco mais experimental. Acho que Contraditório é um álbum bem pop e eu gosto muito disso, porque eu acho que eu consegui fazer o pop que eu gosto de ouvir, então eu gosto muito do resultado final dele, é um álbum que eu confio e acredito muito, mas eu queria também fazer algo um pouco mais experimental, um pouco mais na pegada da interlude que tem no álbum, sabe? Então é algo que eu quero fazer pro segundo EP, assim, né, pro próximo projeto. Então eu tenho tô compondo algumas coisas mais sombrias também. Acho que o primeiro álbum foca muito em como eu me relaciono, em como é o amor na minha vida, inícios e fins, essa coisa do looping de se apaixonar e desapaixonar, sabe? Um álbum que fala sobre a intensidade da paixão. E agora, pro segundo álbum, eu queria. Pro segundo álbum, não, pro EP, né, que eu planejo lançar após o álbum, eu queria trazer um pouco mais de como eu lido com seres humanos no geral e temas. Quero falar sobre ego, sobre coisas que eu não gosto em pessoas. Eu quero ser um pouco mais revoltadinho, sabe? Que eu sou um pouco revoltadinho. Daí eu acho que eu vou deixar esse meu lado um pouco no segundo Uma coisa meio projeto. disruptiva, assim, também. O quê? Uma coisa meio alternativa, disruptiva, assim, revoltada. Sim, tanto que eu gosto muito dessa palavra para definir. Quando eu penso assim no mood board do próximo projeto, eu penso muito nessa palavra, assim. Disruptivo para mim é algo muito legal e é muito o que eu quero para esse EP, assim. Ele vai ser um pouquinho mais forte, mas eu também quero trazer mais duas ou três composições que sejam no estilo do Contraditório, porque eu entendo que as pessoas vão se conectar com esse álbum e vão querer ouvir algo similar também depois. Então tem algumas coisas que se conectam sim com o Contraditório, mas também quero trazer uma parada mais experimental, falar sobre temas um pouco mais profundos também. Acho que eu fico muito feliz de saber que a minha música toca alguém de alguma forma, porque pra mim é sobre isso. Não é sobre, me considero um artista assim, eu acho que eu sou um artista assado. Não, pra mim o mais importante é fazer com que a minha história e minha verdade se conecte de alguma forma com a sua história, com a sua verdade. E quando isso acontece pra mim é muito gratificante. Queria que você deixasse um recado aí pro pessoal, para artistas iniciantes que estão começando aí também, que começou a seguir a gente agora também, porque a gente sabe que ser artista independente, cuidando de tudo, é uma coisa assim, bem difícil, né? Falta recurso, mas quem realmente tem vontade, assim,
corre atrás, né? Eu queria que você deixasse um recado pra esse pessoal, pra esses artistas que estão chegando agora. Show. Eu acho que assim, se eu pudesse dar uma dica, eu diria pra confiar em si mesmo, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas se travam muito no processo, porque existe uma insegurança, existe um medo de não soar perfeito, existe um medo de não achar que o que está fazendo tem valor, e o trabalho que mais tem valor pra mim é o trabalho que é autêntico e é feito com confiança e com verdade. Então, se essa é a tua verdade, não fica se criticando, não fica ouvindo o que os outros podem dizer, não se preocupe com o que os outros podem achar. Acho que se é a tua verdade, não tem por que você ter vergonha, sabe? Se orgulhem de quem vocês são, se orgulhem do que vocês estão fazendo, porque eu acho que a partir do momento que você aceita isso e que você acredita nisso, as outras pessoas vão acreditar também. Então, acho que a minha principal dica é isso, é trabalhar essa aceitação, é trabalhar essa coisa de gostar do que você está fazendo. Tem artistas que às vezes falam pra mim, nossa, eu não gosto de ouvir minha própria música, eu não consigo ouvir minha própria música. Que isso, eu escuto meu álbum o tempo todo, eu amo meu álbum, eu adoro me ouvir, sabe? Então acho que você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que gostar daquilo. Não fica ouvindo num tom de, eu poderia ser melhor nisso, eu poderia ser melhor naquilo, porque fulano é melhor nesse aspecto, eu sinto que eu poderia ser igual fulano. Não, você tem que ser você. Eu acho que a autenticidade não tem preço, sabe? Gostar do que faz também não. Então, acho que o primeiro passo é aceitar e gostar e abraçar a tua verdade, sabe? Porque se você escreveu uma coisa em algum momento que você pode se arrepender depois, aquela era a tua verdade naquele momento, aquele era o melhor que você podia fazer naquele momento, e não tem por que você ter vergonha disso. Você tem que se orgulhar disso, porque você tá fazendo algo por você, pelas pessoas, enfim, você está criando algo, você está colocando algo no mundo. Criar é algo difícil, então abrace a sua criação, sabe? Coloque o valor nela que ela merece. Não goste de artistas que ficam se diminuindo, não fiquem se diminuindo, pelo amor de Deus. Acreditem na verdade de vocês. Mas eu queria agradecer por você ter topado aceitar participar desse quadro com a gente. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, sério mesmo. Realmente, então, muito obrigado. Eu não sei muito o que dizer, porque eu já sou fã, né? Eu sou apaixonado pelas suas músicas. Mas. Obrigado, de verdade. Isso mesmo, é só agradecer por aceitar participar dessa loucura comigo aqui. Eu que não sou jornalista nem nada, mas eu vejo que é um meio que. No começo eu não tinha, sabe? Assim, não tinha ninguém pra me ajudar a divulgar nem nada, era só eu soltando pro mundo aí. Então eu decidi criar toda essa página, tudo isso pra poder ajudar esses artistas, principalmente os artistas que estão começando aí, que é o que eu falei, pra você até deixar uma mensagem pra eles, né? E a gente tá recebendo muito comentário positivo de estar realizando tudo isso, e isso só tá me impulsionando a fazer mais. E você tá participando também disso, já é um feedback que eu recebo, assim, de que eu vejo que tá dando certo, sabe? Mas que bom. Parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa da página, não seu trabalho com a página, também seu trabalho artístico, eu acho que tem muito valor, então muito obrigado também pela visibilidade, pelo convite, por toda a divulgação que a página faz comigo, com outros artistas, então parabéns pelo seu trabalho, continue, siga que você tá arrasando. Muito obrigado, então. Boa noite. Obrigado por participar mais uma vez dessa loucura aqui comigo. Boa noite. Beleza, eu que agradeço. Obrigado. Beijão. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.